idade. Meus queridos, eu vou falar hoje de um assunto: como Deus aumenta a nossa fé. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: a fé tem tamanho? É possível medir a fé? Já que o texto sugere que como Deus aumenta a nossa fé. Então a fé tem tamanho, a gente pode mensurar, a gente pode pesar, medir. Eu diria que pode, porque o título da mensagem já responde isso: como Deus aumenta. Aumenta é uma dimensão, então como Deus aumenta a nossa fé. Se você conseguiu entender esta dimensão de que Deus pode aumentar a nossa fé, e eu vou mostrar isso a vocês a partir de uma perspectiva bíblica. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus, esse texto está lá em Lucas 17:5, o texto está lá em Lucas 17:5, e esse texto diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, esta é uma oração que Deus sempre responderá: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, agora, por que é que os discípulos pediram ou oraram a Jesus Cristo pedindo para que Ele aumentasse a fé? Existem algumas razões, e eu gostaria de destacar a partir de alguns versos bíblicos por que os discípulos pediram a Jesus para Jesus aumentar a fé deles. O primeiro texto está lá em Hebreus 11:6. É um texto que é muito conhecido nosso. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que você quer que a sua fé seja aumentada, porque sem fé não tem como você agradar a Deus. Então Deus não responde às suas reclamações, Deus não responde às suas aflições, Deus não vai responder às suas amarguras, Deus não vai responder a um monte de coisa que você está pensando. Mas sabe o que é que move o coração de Deus? A sua fé. Isso é que move o coração de Deus. Então Deus responde à fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não só isso. A fé é a porta de tudo que Deus deseja fazer na sua vida. A fé é a porta de tudo que Deus quer e vai fazer na sua vida. Nós temos trabalhado com jovens uma temática do sobrenatural. E nós temos falado de vários aspectos de uma vida sobrenatural aos pés do Senhor. E eu digo para vocês, o que há de mais sobrenatural em tudo que nós estamos estudando é a graça de Deus. É a salvação que nós herdamos através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Qual é a porta? Mediante a fé. Então a fé é muito importante. O segundo texto que eu quero fundamentar, o que eu vou falar para vocês, se encontra lá em Mateus 9:29. Diz assim: seja-vos feito segundo a vossa vontade. Então Deus está dizendo: você pode escolher o quanto eu abençoo vocês. Seja feito segundo a vossa fé. Então Deus vai agir de acordo com a sua fé. Então Deus responde à fé. Se você colocar um pouco de fé em Deus, você obterá pouco resultado de Deus. Se você coloca uma grande fé em Deus,
Deus vai te dar um resultado muito grande. Esta é uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida, que Deus age em nossas vidas de acordo com a nossa fé. Deus agirá em sua vida. Deus diz assim: você é que escolhe como eu quero te abençoar. Agora vamos lá em Colossenses 2:7 e vamos ver o que esse texto também nos traz. Esse texto diz assim: deixe suas raízes descerem nele, extrair o alimento para que você cresça na fé. Eu queria que vocês circulassem essa palavra, cresça na fé, forte e vigoroso. Ao longo desses 52 anos de existência dessa igreja, este tem sido o objetivo de nós que somos mestres daqui, dos pastores que aqui já pastorearam, dos líderes espirituais que vocês tiveram. Nosso objetivo é que você cresça em fé, e que você tenha uma fé forte, uma fé vigorosa, não uma fé fraca, feita palha, que o vento leva para tudo que é lugar, ou que o fogo vem e queima. Eu percebo que tem muita gente com uma fé fraca, uma fé dúbia, uma fé vacilante, que está aqui, tem todos os tipos de doutrinas, liturgias bíblicas ou antibíblicas, que incorpora nas suas vidas algumas doutrinas que não são bíblicas, porque a fé não está arraigada na verdade. Então nós percebemos que nós ensinamos vocês aqui, e os pastores que aqui passaram, a gente sempre tem esse objetivo de ensinar você a ter uma fé forte, uma fé vigorosa. Então é muito importante esse assunto para todos nós. A Bíblia diz que se você quiser andar com Deus, você precisa de fé. Então é impossível você andar com Deus sem fé. É loucura andar sem fé. É perigoso. Andar sem fé é você estar perdido, sem direção. A Bíblia diz que é impossível você andar, agradar a Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Porque como é que você vai ter fé? Como é que você vai ter um relacionamento com Deus se você não conhece Deus? Como é que você vai se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, se você não o conhece? Então você precisa crer que Deus existe, que Deus pode fazer tudo na sua vida. Observe uma coisa, não é só crer que Deus existe. Você também tem que saber que Ele existe e que Deus não é malvado, que Deus não é um vingador, mas pelo contrário, Deus é um abençoador daqueles que o buscam. Muita gente vive achando que Deus é um carrasco. Porque se eu não for hoje para a igreja, eu vou perder minha salvação. É porque se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. E aí você fica se matando, se enterrando espiritualmente, com uma falsa ilusão de que Deus é carrasco, que Deus quer o seu mal, que se você não fazer isso, você vai ser castigado, que as bênçãos de Deus não vão lhe alcançar. Mas o que lhe alcança é a fé em Deus, é a intimidade. Você precisa disso. Todos que estamos aqui nesta igreja, nós teríamos uma vida muito melhor se nós tivéssemos uma fé maior. Nós teríamos uma vida abençoada, uma vida melhor, porque várias razões existem para que isso aconteça. Então existe na nossa vida muitas muralhas, montes. Lá em Lucas, esse texto eu não coloquei para vocês porque se trata de uma história. Lucas vai dizer que existe uma amoreira. Mateus vai dizer que existe um monte na nossa frente. E esses montes, o que é que são esses montes na sua frente? São as dificuldades, são os problemas. E se você tiver fé, tudo isso vai sair da sua frente.
Eu não tenho uma bola de cristal aqui, nem quero ter uma bola de cristal, mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse ano foi muito difícil para todos nós. Não foi um ano fácil. Eu diria para você que 2020 nós vamos passar por grandes provações. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por problemas sérios. Mas nós precisamos ter fé. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que cremos, que vamos avante. Porque avante de nós está um Deus que tudo pode. Um Deus que nos fortalece, um Deus que renova as nossas energias, que nos leva a lugares mais altos jamais que nós imaginamos. Nós podemos fazer escolhas certas na nossa vida, se nós tivermos o poder de Deus, a fé e a orientação de Deus em nossas vidas. Se existe uma personagem bíblica que tem fé, e nós o conhecemos pelo pai da fé, foi Abraão. Abraão saiu lá da sua terra, lá dos caldeus, saiu ele, a sua família mais chegada, Sara, seus criados, e saiu também um sobrinho dele que foi Ló. Em algum momento, os servos de Ló, os servos de Abraão, começaram a arengar, que sempre tem essas coisas, né? Começaram a arengar e teve uns problemas lá, e sabiamente eles chegaram a acordo que era melhor ir um para um canto e o outro ia para o outro. Ló chegou a hora de fazer lá a divisão de onde, qual a direção que eles iam seguir. Ló olha aquelas campinas, vê tudo verdinho. Ló disse: eu quero ir para cá. Abraão olha para o outro lado e vê os montes, tudo seco. Abraão viu pela fé. Ló colocou outro olhar. E a história vocês sabem. Ló chega lá naquelas campinas, quando vai mais um pouquinho, se depara com o quê? Sodoma e Gomorra. Abraão vê aquela sequidão, quando desce as montanhas, vê umas campinas, vê um vale. Então, nós muitas vezes na nossa vida, a analogia que eu posso ver isso, é que nós só vemos as coisas com um olhar racional. Nós vemos as coisas com um olhar material. Nós não vemos as coisas com um olhar espiritual. Nós não conseguimos ver após a muralha. Os judeus chegaram, o povo de Israel chegou lá em Jericó, né? E viu aquela muralha cercando aquela cidade, e eles tinham que passar aquela muralha. E Josué, à frente do povo, liderou o povo. Josué não estava vendo aquelas muralhas. Josué estava vendo após as muralhas. Isso é que é fé. É a gente ver além daquilo que é natural, daquilo que Deus tem para fazer para as nossas vidas. Muito bem. A fé, como nós dissemos, é mensurável. E Deus aumenta a nossa fé. Então, como é que Deus aumenta a nossa fé? Eu vou trazer aqui dois grandes grupos de como Deus aumenta a nossa fé. O primeiro dele, Deus aumenta a nossa fé quando a gente conhece a palavra dele. Esta realmente é a maneira mais fácil de você aumentar a sua fé. E eu diria para vocês que é a forma favorita que Deus usa para aumentar a nossa fé. Ele quer que você leia, Ele quer que você ouça a Bíblia, Ele quer que você estude, Ele quer que você memorize, Ele quer que você fale sobre a Bíblia. E a Bíblia diz lá em Romanos 10 e 17, um texto bastante conhecido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a mensagem de Deus, ouvida por meio de Jesus Cristo. Portanto, eu posso crescer na fé quando eu leio esse livro.
Irmãos, minha mãe é um exemplo para mim. Você já deve estar de saco cheio de eu falar dela nos sermões. Naturalmente, ela vai estar me ouvindo aqui, ela vai ver que isso é verdade o que eu vou falar. Minha mãe teve esse problema, e agora um problema que ela teve foi de visão, porque ela gosta muito de ler a palavra de Deus. E compramos um óculos para ela, e o óculos, ela não se adaptou com a lente multifocal, e ela está tendo uma série de dificuldades. Aí ela disse: não, meu filho, bota aquele negócio, a Bíblia, para eu ficar ouvindo no celular, que eu também gosto. Aí eu comprei uma Bíblia com a letra jumbo. Eu não sabia não, tem extra grande e tem uma jumbo, que é desse tamanho, mas mesmo assim ela está com dificuldade. Mas todo dia ela tenta ler a Bíblia. Ela escuta a Bíblia. E quando ela não consegue nenhuma dessas duas coisas, outro dia eu cheguei lá, estava ela sentada na cadeira e a Bíblia aqui de lado dela. Eu digo: mas por que essa Bíblia? Não deixa ela aqui pertinho de mim, meu filho, eu gosto tanto da minha Bíbliazinha. Isso é que é fé, meu irmão. E minha mãe é um exemplo de fé, porque ela gosta de ler a palavra de Deus. E eu lembro os irmãos, mãe passou com esse, começou a falar, o médico foi lá e perguntou algumas coisas a ela. Eu digo: doutor, porque a partir do momento que eu leio essa palavra aqui, eu vou entender o que Deus tem para a minha vida, eu vou entender o tempo de Deus, eu vou entender a vontade de Deus que aqui está manifesta. E quando eu entendo disso, eu sei o que Deus quer para a minha vida de uma forma bem mais tranquila. Deus fala através da sua palavra. E quando você tem intimidade com Deus, você tem mais fé com Deus, porque você compreende Deus. Segundo ponto, esse ponto eu vou dizer para vocês, não é um ponto tão fácil de aumentar a nossa fé. E esse ponto aqui eu me lembro diversas vezes nos cultos de orações. Nós vínhamos aqui para a igreja nos cultos de orações, e tinha um grupo de jovens na época que sempre pedia: Senhor, aumenta, pedia para que Deus aumentasse a fé. O pastor Jonas, sabiamente, sabia que os meninos não estavam estudando a Bíblia. E quando eles pediam para aumentar a fé, o pastor Jonas, lembra como se fosse hoje aqui num culto, ele disse: olha, vocês estão pedindo para Deus aumentar a fé de vocês, mas vocês tenham cuidado, porque Deus vai aumentar a fé de vocês, mas é por essa segunda forma que eu vou falar aqui. Deus aumenta a sua fé através das circunstâncias, quando Ele lhe testa, quando Ele lhe prova. Então Deus aumenta a sua fé através das provações. Embora você possa apenas ler a Bíblia 4 horas, como eu sugeri anteriormente, você tem circunstâncias, você tem provações 24 horas por dia. Então, depende de Deus mais essa segunda forma do que você, para você aumentar a sua fé. O primeiro caráter depende mais de você, mas aqui agora é as provações. Então, a fé é como um músculo. Se você exercita, se você alonga, se você testa, você vai ver que seus músculos vão aumentar, tá? Você vai para uma academia, você não vai pegar anilha de isopor, que você não vai bombar não, tá? Se você pegar aquelas anilhas com 2 quilinhos de cada lado, né, Marco Antônio? Não vai rolar, não vai subir músculo nenhum, né? Aí você vai lá, os personal já começa, bota aquele monte de maromba e manda tu subir para reforçar, dar musculatura, dar tonicidade. Então você precisa estar exercitando, você precisa de peso para que você possa ficar musculoso, forte. Da mesma forma é a fé. Você precisa ser testado a sua fé. Então a fé verdadeira, ela talvez venha com essa forma, vem com essas provações. Provações ou também necessidades. Muitas vezes as necessidades, através das necessidades, Deus aumenta a nossa fé. Quando você tem uma precisão muito grande, você começa a orar, a buscar mais a Deus. Mas você percebe que quando você tem essas dificuldades, essas provações, você vai mais ao encontro de Deus. Talvez você fique até mais espiritual. Você vai buscar mais a Deus, você vai ler mais a palavra, você vai mais orar. Então,
é dessa forma que Deus vai exercitar você. Vocês lembram lá do milagre da multiplicação dos pães e peixes? Mais de 10 mil pessoas lá com fome. E os discípulos gostam sempre de pegar atalho, né? Senhor, vamos despedir esse povo já está com fome. Jesus Cristo disse, não, vamos alimentar. E os discípulos, mas alimentar como? Onde é que a gente vai pegar tanto peixe, tanto pães? Onde é que a gente vai pegar esse dinheiro? Já daqui a pouco vem as limitações financeiras, né? E o dinheiro sempre tenta nos limitar. Sempre tenta limitar. Onde é que a gente vai pegar isso? Jesus Cristo quis testar a fé dos discípulos. Disse, vai ver o que é que tem aí para a gente repartir para esse povo. E eles foram lá e encontraram uns peixezinhos merrecazinhos, um xarelzinho, e lá uns pães lá, meio solado, e trouxeram para Jesus. Olha, está aqui o que nós achamos. Jesus Cristo pega os cestos, mandou os 12 alimentar toda a multidão. A maioria de nós não tem uma fé grande, não experimenta milagres sobrenaturais em nossas vidas, porque nós só usamos o nosso cérebro, ao invés de usar a nossa fé. Você tem que escolher, ou você vai escolher o sobrenatural de Deus, ou o espiritual, ou você vai ficar querendo ver o natural, você vai ser feito Tomé, só acredita se vê. Então você não dá um passo de fé porque teus olhos estão cegados, você só consegue ver aquilo que é palpável. E a fé não é palpável, a fé é uma busca, a fé é uma dádiva de Deus para nós. A partir do momento que nós vamos buscar a Deus através da sua palavra, ou da forma como Deus se revela a cada um de nós. Isso é que é fé. Lembra lá da viúva lá em Eliseu? A viúva lá estava com seus filhos e o seu marido tinha falecido e ela tinha ficado com uma dívida grande, e os credores, naquele tempo, iam pegar os filhos como uma paga, né? Não tinha bens, o único bem que tinha era os meninos, ia levar os meninos tudinho como paga. E a Bíblia fala que o profeta Eliseu chegou até aquela mulher e disse, o que é que tu tens em casa? Ela disse, eu tenho um azeite lá numa botija. O Eliseu disse, é isso mesmo que você precisa. Chega lá, pede lá as vasilhas, as tuas vizinhas, coloca tudo dentro de casa, fecha as tuas portas e vai lá encher com os teus filhos. E aquela mulher acreditou no profeta. Acreditou no profeta, o profeta exalava a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não acredita na palavra de Deus. Aquela mulher acreditou. Ela acreditou e foi lá. E fez tal qual o profeta tinha mandado. E cada vez, Aldenora, que começava a encher as vasilhas, parece que não secava. Encheu tudo que ela tinha. Chegou um certo momento, ela disse, menino, traz as latas aí que ainda tem um pouquinho. O menino trouxe, mãe, não tem mais nada, nós já enchemos tudo. E azeite naquela época, Aurélia, era uma mercadoria que tinha muito valor. Com aquele azeite ela pagou os credores, e com aquele azeite o resto da vida dela foi mantido com aquilo que o profeta tinha dado. Então o que eu quero dizer para você, o volume do seu vazio é definido com o seu enchimento. Se fosse vocês tinham ido pegar as panelas com as vizinhas para encher de azeite? Ou você só ficava com as panelas de casa? Será que você teria feito o que o profeta tinha dito? Muitas vezes a Bíblia diz o que nós temos que fazer. E nós queremos sempre fazer o contrário. Nós queremos fazer do nosso jeito. Então, não tem cura se não existir a doença. Não tem vitória se não tiver lutas, se não tiver guerras. E nós, infelizmente, nós precisamos desse mecanismo para que Deus possa agir na nossa vida. Você não cresce a fé apenas por ficar sentado dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu também achava estranho essa fé dos irmãos chegar aqui e pedir para Deus aumentar a fé.
você tem que ser testado, você tem que ser esticado, você tem que ser empurrado. Deus permite que essa circunstância venha na sua fé para ampliar o escopo da sua fé. Então, Deus usa várias coisas para testar. Eu poderia falar bem de umas 20 coisas aqui que Deus testa, mas eu não vou falar de todas. Eu vou falar de algumas coisas que Deus usa para fortificar, para esticar, para tonificar a sua musculatura da fé. A primeira delas, Deus aumenta a nossa fé por meio dos nossos sonhos. Te soou estranho isso, né? Deus testa, ou Deus aumenta a nossa fé por meio dos sonhos. Você pode até estar perguntando, o que ele quer dizer com isso? Eu estou dizendo que Deus te dá um sonho em seu coração, Deus te dá uma visão, Deus te dá um desejo para fazer algo na tua vida. Todo mundo teve um sonho em algum momento da vida. Todo mundo tem um sonho. E eu diria para vocês que o sonho é a linguagem de Deus para nós. De onde você acha que vieram os sonhos, ou de onde vêm os sonhos? Os sonhos vêm de Deus. Deus nos dá os sonhos. E Ele dá sonhos diferentes. Ele dá um sonho diferente para mim, outro sonho diferente para você, porque nós somos pessoas diferentes. Deus nos fez pessoas totalmente distintas. Aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, talvez você não dá nem a mínima. Então Deus, quando instituiu os sonhos, Ele deu sonhos distintos para cada um de nós. Então, você não é responsável pelos meus sonhos, nem eu sou responsável pelos seus, porque Deus é que lhe dá os sonhos, Deus é que coloca os sonhos na minha vida. Agora, há uma grande diferença entre os sonhos de Deus para a minha vida e os meus e os seus sonhos. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a propósito, de onde vêm os sonhos? Os sonhos vêm de Deus. E como nós sabemos que um sonho vem de Deus? Duas formas eu vou falar aqui para vocês. A primeira forma é que um sonho é de Deus quando você sonha e o resultado do seu sonho vai ajudar outra pessoa. Vai ajudar outra pessoa a caminhar. Vai ajudar outra pessoa nas suas dificuldades. Então Deus, quando nos criou, Deus não nos criou pessoas egocêntricas. Deus nos criou pessoas amorosas, que amam uns aos outros, e pelo fato de nós amarmos uns aos outros, nós queremos o bem de cada um dos amados. Então Deus, quando criou isso, Deus, quando fez os sonhos para você, o seu sonho é para ser direcionado para ajudar outras pessoas. Então isso é importante, tá certo? Então o sonho que você tem é o produto, ou o serviço, ou o pensamento que você tem, vai ser para ajudar outras pessoas, para tornar a vida de alguém mais fácil. Os sonhos é isso. E a ciência é um sonho de todos nós nas nossas vidas, porque o papel da ciência é buscar ajudar as pessoas. Quantos cientistas não estão nesse momento trabalhando dentro de um laboratório, tentando aperfeiçoar uma vacina para esse mal que nos alcança? Então o sonho que Deus nos dá é para nos ajudar, é para tornar a vida das pessoas mais fácil. Esta é a primeira coisa. A outra é a seguinte. Essa é difícil. O sonho de Deus na sua vida, ele é tão grande que você até se assusta. Você diz, eu estou fadado ao insucesso, a menos que Deus o ajude. Então Deus te dá um sonho que você por conta própria não vai ter condições de fazer. Ontem eu conversando com as minhas filhas, e eu falando para elas, olha, Deus
Deus colocou sonho na vida de vocês, um sonho muito grande. Um sonho muito difícil, que quando vocês olham para o que vocês estudaram, para o que vocês vão fazer, você diz, esse negócio é impossível. E vez por outro lado, as meninas dão um tilt em casa, achando que não vai conseguir. Eu digo, é bom que vocês saibam que não vão conseguir por conta própria. Mas vocês vão conseguir porque Deus vai realizar os sonhos para vocês. O sonho de Deus, Deus faz isso para dizer, ó, está vendo aí, você não tem condições de fazer. Você depende de mim. Então Deus vai dar, certo? E por isso que você vai ter que aprender a depender de Deus para realizar esse sonho em sua vida. Então se você não tiver algo impossível, você não precisa de fé. Você não precisa de fé, você não precisa de nada. Mas tem um detalhe, sem fé é impossível agradar a Deus. Então está aí a resposta. Então Deus vai dar o sonho a alguém, mas Deus vai ajudar aquela pessoa a seguir em frente. Há uma necessidade para isso acontecer. Então nós precisamos disso. O número 2, o sonho vai ser tão grande que você não pode fazer sozinho ou por conta própria. Agora veja só, veja o que é que Jeremias 29:11 nos diz. Pois bem, sei os planos, em outras traduções diz, sei os sonhos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fruto e uma esperança. Foi isso que Deus colocou no coração de cada um de nós. E principalmente foi este o sonho que Deus colocou na vida do pastor Jonas. O pastor Jonas veio para cá, não sei se vocês sabem, era aquela casinha ali da esquina. 5 pessoas naquela casinha lá, para começar um trabalho. Não era fácil. O pastor Jonas deixou uma igreja que pastoreava, uma igreja grande lá no Rio de Janeiro. E veio para cá com 2 salários mínimos para vir sobreviver aqui, para começar um trabalho totalmente desacreditado, de uma igreja que tinha sido rachada, 5 pessoas. Aqui, nessa igreja, antes de começar, isso aqui era um sítio de banana. Só tinha banana aqui. Eu acho que o pastor Jonas via aquelas bananas, aqueles cachos, e dizia, isso aqui vai ser cada ovelha que Deus vai me dar aqui. E hoje nós vemos a nossa igreja. Hoje eu não vejo só nossa igreja, eu consigo ver nossa igreja e as 10 igrejas que tem nessa cidade, que saiu por conta do trabalho dessa igreja. Então esse é o sonho que Deus coloca em nós, sonhos que parecem impossíveis, sonhos que talvez nós não alcançamos, mas Deus pega os nossos sonhos, Deus é que está no controle de tudo isso, e Deus é que vai dar a força e vai nos ajudar a seguir em frente. Eu só quero fazer uma pausa aqui para dizer, quando alguém sonha, certifique-se que você não é um destruidor de sonhos. Naturalmente, o pastor Jonas, para começar esse trabalho, muitos destruidores de sonhos vieram aqui na igreja, ou passaram por aqui, ou não imaginaram que isso aqui não ia dar certo. Então tenha cuidado com os destruidores de sonhos na sua vida. Aquelas pessoas que vão frustrar a vontade de Deus. Você deve ter muito cuidado com isso. Minha esposa teve um sonho de fazer um novo curso. E ela falou comigo e eu disse, Deus, eu não posso atrapalhar os sonhos que tu colocou no coração da minha esposa. E eu apoio no que Deus está dizendo no coração dela, do jeito que Deus quer fazer. Eu conheço um casal que a esposa fazia faculdade, quando casou com ele, começaram a vir as dificuldades, e o marido começou a frustrar os sonhos da esposa, que ela não precisava de estudar, porque ele ia manter a casa, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, o sonho daquela jovem
de ser um assistente social, de trabalhar para ajudar outras pessoas, foi frustrado, porque teve uma pessoa que frustrou os sonhos. Então, digo a vocês, tenham cuidado para não frustrar o sonho de outras pessoas. Agora, muitas pessoas dizem, bom, eu não tenho sonho, e agora? Eu diria para vocês que é muito assustador. A vida cristã tem que ter sonhos, tem que ter uma direção. Nós temos que andar numa direção e uma direção correta. Você tem que ter sonho e os seus sonhos têm que ser regidos pela fé. Imagina o seguinte, eu lembro quando eu era garoto e Aurélia, a gente ia lá para o Açude do Carneiro e nós chegávamos lá, a gente não sabia andar com a canoa, né? E a canoa tinha que ter 2 remos. E era o seguinte, se eu andasse com remo, o que ia acontecer com a canoa? Ia para um lado. Se eu puxasse com o outro, a canoa ia fazer para esse lado. E se eu ficasse só com o remo e não fosse sincronizado, eu ficava rodando e não saía do canto. Mas eu precisava estar sincronizado. Quando eu começava a sincronizar as coisas, aí a gente tem uma direção. Assim é a vida do crente, uma vida abençoada. Você está aqui e você quer chegar aqui. Deus te dá um sonho e Deus vai executar o sonho para que você chegue aqui. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, cada decisão, cada grande decisão que eu tomei na minha vida, foram decisões que envolveram pessoas, envolveram minha família, mas eu acabei de decidir há muito tempo atrás. Não vou basear minha vida em medo. Não vou fazer isso. O medo não pode me dominar, não pode dominar as nossas vidas. Eu diria que isso é coragem. Se você não tem medo, você não precisa de coragem. Concorda comigo? A coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você faz o que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você esteja morrendo de medo. Isso é que é coragem. Isso é que faz a diferença em nossas vidas. Isso é a diferença que fez na vida daquela viúva agora lá de Elias. Essa história é punk. Presta atenção. Elias tinha corrido o deserto todinho, tinha pegado uma depressão e Deus disse, vai lá para Serepta. E ele foi para lá. Alguém vai te alimentar lá. Elias chegou lá, foi para a casa de uma viúva, a viúva só tinha lá o quê? Um azeite lá e uns pães. A farinha, né? Só tem aquela farinha lá e os pãezinhos lá. Aí ela disse, mas o que eu tenho para comer, profeta, só vai dar para agora, para a próxima refeição. E o profeta disse, não quero nem saber, traga que eu quero. Gente, se fosse isso hoje, dava B.O., não dava não? Meu amigo, se fosse o dia de hoje um negócio desse, o profeta chegar e tomar a comida da mulher e dos filhos dela e deixar com fome. Mas aquela mulher teve fé. Ela fez do jeito que o profeta tinha dito. Ela semeou. Muitas vezes nós precisamos semear. Semear fé para colher as bênçãos de Deus. Aquela mulher creu que, independente das circunstâncias, dos problemas que ela estava passando, Deus ia dar a solução para a vida dela. Aquela fome que assolava aquela mulher, ela tinha certeza que Deus ia resolver. Então Deus mandou ela fazer, ela não contou conversa, fez do jeito que Deus tinha dito. Muitas vezes Deus manda fazer uma coisa e nós fazemos como Jonas fez, vai para o outro local. Deus manda a gente ir para cá, a gente vai para ali. Deus manda a gente fazer uma coisa de um jeito e nós fazemos de outro. Então, isso é que faz a diferença. Muitas pessoas, por outro lado, meus queridos, acham que atrás de um sonho sempre vem a paz. Atrás de um sonho sempre vem paz. Isso não é verdade. Você não vai ter paz até que você dê o primeiro passo.
Deus não lhe dá paz antes que você entre em ação. Você está esperando que Ele lhe dê a paz, mas Deus não vai dar até que você dê o primeiro passo. Não tenha medo, faça isso, dê o primeiro passo, que depois Deus vai estar com você. Então, às vezes, o texto que está postado aí para vocês, de Paulo diz: ficarei, porém, em Éfeso até Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim. Um grande sonho de Paulo tinha se aberto para ele. Mas Paulo diz: mas há muitos adversários. E eu digo para vocês, os nossos sonhos muitas vezes não trazem paz no início. Não traz. Deus é que vai dar a paz quando eu começo a realizar os meus sonhos. Eu lembro que eu tinha um grande sonho de conhecer a praia, né? Aí eu fui lá para Tibau. A Aurélia estava comigo nesse período que a gente foi lá para Tibau. A praia de Tibau é uma praia um pouquinho mais agitada do que aqui em termos de ondas. Gente, eu acostumado a tomar banho lá no Poço de Regina, né? Naqueles barreiros que tinha lá. Era uma outra tranquilidade, era só pular, pronto. Estava lá dentro, estava aqui na barriga, o bigodezinho cheio de lama, tudo resolvido. Quando eu cheguei na praia de Tibau, que eu vi aquelas ondas lá, chega quebrava, eu digo: Jesus, e agora? Pô, mas aí eu não ia ficar na puia, né, Marco? Eu não ia ficar na puia, eu entrei para o mar. Quando eu entrei, que cheguei lá, eu digo: ah, rapaz, esse negócio é bom, viu? Quando eu comecei a administrar a situação, o meu medo acabou. Daqui a pouco meu medo acabou e eu estava chamando os colegas: pode vir, que é bom demais, aqui é bem, não é arriscado não. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Os sonhos da nossa vida não traz paz de início. Sabe por quê? É para que a gente aprenda a depender de Deus. É isso que acontece. Então Deus é que guia, Deus é que provê. Então Deus cuidou de você. Por quê? Porque os seus sonhos foi Ele que deu. Meus amigos, meus irmãos, muitos sonhos foram realizados na minha vida. Eu creio que na vida de vocês, porque Deus foi fiel e Deus ainda está sendo fiel com vocês. Agora veja só, a emoção não está em iniciar uma corrida. A emoção não está no meio da corrida. A grande emoção está no final da corrida. Então é quando você chega, é na hora certa. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos e eu vou falar mais de alguma coisa para vocês que é muito importante. Efésios 2:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aqui está a coisa. Não deixe o tamanho da sua confiança determinar o tamanho dos seus sonhos. Não faça os seus sonhos baseados no que você acha que é capaz de fazer. Deixe que Deus sonhe e sonhe grande para você. Porque as bênçãos de Deus, sonho grande traz grandes resultados. E os planos de Deus, eu vou dizer para vocês, jamais serão frustrados em nossas vidas. O segundo teste, o primeiro, os grandes sonhos. O segundo teste, o segundo grande teste. Deus testa e aumenta a nossa fé, não apenas por sonhos, mas talvez pelos atrasos. Deus aumenta a nossa fé com os atrasos. Nenhum sonho é realizado instantaneamente. Aqui está o maior problema. Você define metas muito baixas e quer que seja realizado em curto tempo. Ou você quer que se realize rapidamente. Então, às vezes nós superestimamos alguns aspectos da nossa vida e às vezes nós superdimensionamos as bênçãos que Deus pode fazer ao longo do tempo. Nós somos muito arraigados, nós somos uma geração que queremos fazer as coisas muito rapidamente.
Eu quero isso, já estou querendo lá. Eu aperto um botão aqui, se o computador ficar rodando para carregar o vídeo, eu já vou ficar meio atrapalhado e ficando ansioso para que o sistema entre logo no ar. A gente não quer perder um segundo sequer. Tá? Se a internet aqui da igreja está baixa, a gente começa a encher o saco lá do cara que provém o sistema, que a internet está baixa. Isso já é da nossa natureza. Então, nós temos que ter essa visão, que os sonhos, eles não se realizam da noite para o dia. As coisas não se dão dessa forma. Veja só, um cogumelo demora, Marcos, 6 horas para que Deus crie e ele cresça. Um carvalho passa 60 anos. Você quer ser um cogumelo ou um carvalho? Então, pense nos seus sonhos com antecedência. Deus vai realizar tudo. Então, eu estou dizendo, nunca deixe uma situação intimidar você. Manter seus sonhos ao lures. Nunca deixe que uma situação impossível intimide você. Deixe de te motivar. Que tire a esperança. Tire aquilo que você mais precisa, que é a confiança em Deus. Então você tem que aprender mais a confiar em Deus. Porque quando você faz isso, é inevitável. E o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Deixe isso motivar, a acreditar, a confiar mais e mais. Porque a Bíblia diz, nada é impossível para Deus. Hudson Taylor é um grande missionário. Ele disse que na obra de Deus tem 3 fases. A primeira é a fase do impossível. A segunda fase é a fase do possível. A terceira fase é a fase do feito. Talvez hoje você esteja na fase do impossível. Mas daqui a pouco você vai entrar na fase do possível e depois vai estar feito. Por quê? Porque Deus é que realiza os sonhos na sua vida. Porque se Deus diz que nada é impossível, tire do seu vocabulário essa palavra do impossível. Mas tire mesmo. Porque essa palavra não está no vocabulário de Deus. E você é um filho de Deus. Então, se não está no vocabulário de Deus, não pode estar no seu vocabulário, porque nada é impossível para Deus. A fase favorita de Satanás nas nossas vidas vai te dizer, bom, você não tem capacidade de fazer isso. Isso aí é impossível para você. Quem você pensa que é? Você não sabe o que você fez lá atrás, agora está querendo dar uma de santinho? E ele começa a regurgitar as coisas erradas do nosso passado. Você está dizendo que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Isso não é verdade. Eu digo para você, todo santo tem um passado. E todo pecador tem um futuro. É disso que nós aqui nessa igreja tratamos. Não importa onde você esteja, não importa a direção dos seus pés, mas o que importa é a direção que Deus colocou no seu coração. Eu quero que a sua vida seja um embaraço para o inimigo. Eu quero que o inimigo, quando olhe para você, diga, aquele está ali, aquele é um beato, só fala em Deus. Aquele vive dizendo que tudo é possível ao que crê. Aquele fica dizendo que seta nenhuma alcança. E eu quero que você constrange o inimigo através do poder da palavra de Deus. Eu quero que o inimigo pense que você é um estúpido, porque você está aqui na casa do Senhor aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero que você seja uma pessoa onde a fé seja a tônica da sua vida, onde você busca aprender cada vez mais de Deus em sua vida. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem de vida, 20, 30, 50 anos, não sei, mas nós temos que viver essa vida aqui. E a coisa mais importante não é a adoração da vida, mas a doação de sua vida.
Não importa o quanto você vai viver, mas importa como você vive. E se Deus te trouxe aqui, deste lugar, se Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem hoje, é porque Deus quer fazer algo diferente em sua vida. Você tem talentos, você tem habilidades, e você precisa usar isso de uma forma mais importante, mais digna de que Deus quer que você faça. Deus precisa que você trabalhe na sua casa com mais fé. 2021 vai ser um ano do desafio, um ano que a gente vai precisar de fé para suplantar. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nos deixa menor do que tudo. Eu lembro que nós compramos esse terreno aqui pela fé. Não foi fácil esse terreno hoje, que é o do estacionamento. Uns irmãos de fé estavam aqui nessa igreja e decidiu, e nós compramos. Nós tivemos a oportunidade de comprar o outro aqui ao lado, para fechar o quarteirão. Mas alguns irmãos da igreja, por falta de fé, não, a gente não tem condição. Você pensou pequeno, vai ter resultado pequeno. Você não confiou que tem um Deus grande, então você não vai ser grande. E nós perdemos a oportunidade de comprar aquele terreno ali e fechar o quarteirão todo. Na época nós tínhamos condição? Tinha não. Na época que o pastor Jonas comprou esse terreno hoje, onde está a nave da nossa igreja, tinha condição? Tinha não. Mas tinha uma coisa que fazia total diferença: a fé. A fé de que Deus é que provê tudo em nossas vidas. Aqui está o que a Bíblia diz. Abacuque 2 e 3. Ainda que se demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Estas coisas eu planejei para vocês. Foi o que disse Jeremias. Eu tenho bons planos. Os planos de te fazer bem. Planos de te fazer uma pessoa abençoada. Você tem que ter paciente. Você tem que ter grandes sonhos, mas também você tem que ser paciente. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que Deus usou muitas vezes o atraso para me moldar. Deus usou muitas vezes o atraso para esperar, para que eu pudesse dar um passo maior. Quantas vezes eu não tive que dar um passo atrás para poder dar dois à frente? Então que você tenha isso. Os atrasos fazem parte do processo. Os obstáculos fazem parte da nossa jornada. Porque Deus está construindo a sua fé. Ele está fortalecendo aquele músculo. Ele está testando como você vai suportar as dificuldades. Muitos sonhos às vezes parecem assustador. E os atrasos às vezes nos enfraquecem. Mas lembre disso. O que Deus sonhou um dia vai se realizar. Algo que você tem que lembrar nos atrasos e nas dificuldades, nos becos sem saída da vida. Deus está no controle de todos os detalhes. A Bíblia diz lá em Isaías 64:4, e com esse texto eu quero finalizar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus age no nome de quem? Deus age na vida de quem? Daqueles que nele esperam. Deus agiu na minha vida. Deus agiu na vida de muitos de vocês aqui. E com certeza, todos os sonhos de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor, para nós estarmos encerrando esse culto. E logo após esse cântico, é um cântico que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar aqui, um cântico que fala profundamente ao nosso coração, um cântico que fala do poder de Deus em nossas vidas, como nós precisamos fazer, como Deus
aumenta a nossa fé. Talvez esse canto vai refletir muito o que nós temos nisso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Vamos ficar em pé. Eu convido vocês a ficarem em pé. E vamos, nesse momento, falar com Deus. Deus com certeza falou às nossas vidas. Com certeza vocês saíram daqui mais alimentados com a palavra de Deus, de como Deus aumenta a nossa fé. Deus aumenta a nossa fé pela sua palavra. Deus aumenta a sua fé pelas provações, pelas necessidades do nosso dia. Muitas vezes Deus nos testa nas provações, e Deus para isso coloca sonhos. Mas Deus não coloca qualquer sonho. Deus coloca grandes sonhos. Sonhos assustadores, aqueles que você diz: eu não consigo, isso é muito grande para mim. Mas com isso Deus está te dizendo: você precisa aprender a depender de mim. Na minha vida eu tive grandes sonhos. Sonhos que para muitos talvez fosse impossível. Mas eu tinha certeza que os sonhos que Deus colocou na minha vida, eles iam se realizar. Deus me deu sonhos que ainda eu não realizei. Mas com certeza, Deus está trabalhando nisso. E como essa música que nós cantamos, o nosso trabalho não é fazer nada. O nosso trabalho é simples, é descansar no Senhor. O nosso trabalho é descansar em Deus, porque Ele é que está à frente, é Deus que sonhou os sonhos para a nossa vida. Então é Ele que vai realizar. Agora não fique triste se está demorando. Não fique triste se faz 2, 3 anos que você está tentando e nada. Deus está trabalhando. Deus tem algo maior na sua vida. Muitos adversários, muitas pessoas criticando, muitas coisas querendo tirar você
do sério. Mas não ceda a nenhuma dessas tentações, dessas provações. Os sonhos são de Deus. E nenhum sonho de Deus vai se perder. Todos vão se cumprir. Pai, muito obrigado por esses momentos aqui na Tua casa, que nós ouvimos da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque primeiramente Tu falou ao meu coração. E obrigado porque Tu me usou, ó Pai, para trazer essas palavras aos meus irmãos que estão me ouvindo, que estão me assistindo agora, Senhor. Ó Pai, eu te peço que essas palavras, Senhor, possam mexer com as nossas vidas. Que possamos, Senhor, agora aprender a confiar mais no Senhor, Pai. Aprender a saber que Tu és Deus. Que os nossos sonhos foi Tu que nos deu, Senhor, e todos eles vão se realizar. Ó Pai, nos dai perseverança. Nos ajuda a cada dia a depender mais de Ti, ó Pai. Pai, eu quero Te pedir, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos agora, Senhor, que essa semana que vai se entrar, que nós já estamos nela, Senhor, vai ser uma semana de bênção. Vai ser uma semana, Senhor, onde o Teu poder vai estar no nosso meio, Senhor. Onde grandes bênçãos, onde o sobrenatural, Senhor, vai acontecer, Pai. Mas nós queremos estar perto de Ti. Nós queremos intimidade contigo, Senhor. Nós queremos que Teus servos, Senhor, possam Te buscar em espírito e em verdade. E só assim experimentar aquilo que Tu tem para nós. Planos de fazer o bem. Planos que nos traz esperança e que nos leva a outro patamar. Ó Pai, nos prepara para essa vida, Senhor, como também para a vida futura, Senhor. Que a nossa vida possa ser exemplo. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possam ser o nosso norte. E que possamos, Senhor, sempre estar diante de Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo, possa estar com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra. Vão em paz e que Deus abençoe todos vocês.